Vontade, não é? Sim, sim. E especificamente aqui a vontade divina, não é? É, acho que para deixar mais específico, né? Poder falar sobre. A vontade, né? A capacidade volitiva, inclusive foi assunto ou tange, né? Um pouco o assunto da nossa última live. A capacidade volitiva, a capacidade de querer, a vontade, é uma das três, ou mais especificamente das duas faculdades que fazem uma pessoa, né, de modo geral. No caso da pessoa humana, uma das três, né, porque inclui-se também a sensibilidade. Junto à vontade, está aí também a intelectualidade, a capacidade de raciocínio, que fazem, então, constituir uma pessoa, né, de modo geral. Então, todas as pessoas ela têm a capacidade volitiva, capacidade de vontade. Mas aí, especificamente, né, a pessoa de Deus, a vontade divina, esse assunto que a gente vai tá falando aqui, eu queria destacar antes mesmo, viu, se Lucas me permite, tá, a gente entrar na definição propriamente, tá, da vontade divina. Interessante deixar claro que, diferente de nós, Lucas, seres humanos, a uma coisa é querer, né, e outra coisa é ser. Né? O ser humano ele sai da potência ao ato. Ele tem potencial para fazer algo e ele pode querer, outra coisa é ser, outra coisa é fazer. No ser humano há essa diferença. Isso não acontece em Deus. Eu espero que eu consiga me fazer entender. Porque em Deus, querer e fazer é a mesma coisa. Não há divisão em Deus. Tá? Então, Deus é o que ele quer e ele quer o que ele é. Tá? Diferente de nós seres humanos, como eu falei. E aí já vem uma crítica aqui, eu espero que eu ainda continue sendo bem compreendido. Há um famoso hino, não é? Cantamos, inclusive, viu? Isso que ninguém deixa de cantar por causa disso. Nós adoramos pelo que ele... Nós o adoramos pelo que ele faz. Ou, perdão, nós não adoramos pelo que ele faz, mas o adoramos pelo que ele é, né? Como se fazer e querer em Deus fossem coisas distintas. Mas como eu acabei de apresentar, em Deus querer e fazer é a mesma coisa, tá? Então, inclusive até há uma definição didática, né? A gente adora pelo que ele é e o louva pelo que ele faz, né? Aí entraria em outro assunto aqui, o que é louvor e adoração, tá? Mas em relação a Deus, nós o adoramos e o louvamos pelo que ele é, e pelo que ele faz, porque o que ele é o que ele faz, o que ele faz é o que ele é. Não há essa divisão em Deus, tá? Isso diz muito respeito à vontade divina, porque isso é bíblico, tá? Que bom que deixar claro. Você encontra essa verdade em Filipenses 2:13, tá? Tanto querer e efetuar, né? Está em Deus. Ele é o que ele faz e ele faz o que ele é. Tá? E aí, especificamente, entrando a partir desse conceito, na definição de vontade divina, tá? A gente entendeu o que é vontade e o que é vontade divina. Aí a gente recorre à Bíblia, Lucas. Na palavra do Senhor, inclusive o texto, o tema, né? Que estávamos usando também para a live. Você tem o que é vontade divina lá em Romanos 12, né? Romanos 12:2. O texto vai deixar bem claro que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então isso é vontade de Deus. A palavra vontade, ali no grego, ela é teleman, que o primeiro é aberto, o segundo é fechado, algo assim. Teleman. E significa vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação. É o que se deseja ou o que se tem determinado que será feito. E aí, em relação a Deus, pode ser aplicado de duas formas. Do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. E o segundo, do que Deus deseja que seja feito por nós. E aí se aplica mandamentos, testemunhos e estatutos. Também é um outro assunto que demandaria um outro tempo para falar também. Mas essas palavras, inclusive, por exemplo, elas estão registradas em Efésios. Você me permite ler aqui, se os irmãos que estão nos acompanhando tiverem um exemplar da
da Bíblia Sagrada, né? Com suas mãos no momento. Efésios capítulo 1, isso está registrado, essa palavra aparece nos versículos 5 e o versículo 11, por exemplo. Efésios 1, 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí a palavra aqui no grego, como eu disse, com é aberto, primeiro é aberto, o segundo é fechado. Teleman. E o segundo, versículo 11, né? A mesma palavra aparece aqui, um segundo exemplo no versículo 11. Nele, digo no qual fomos feitos também, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que é a mesma palavra grega em todo esse sentido aí, e conceitos, né, e definição que eu apresentei. Espero que eu tenha me feito entender.